Muito bem, amigos. Boa segunda-feira para todo mundo. Feliz 2022. E começamos mais um programa Virando o Jogo, o primeiro dessa semana. Um ano que começa com o ambiente dos bastidores, não apenas aqui dos times de Erechim, como também da dupla Grenal, fervendo o início da pré-temporada. O Grêmio se apresentou com o grupo de transição nessa segunda-feira, bem como também o Ipiranga, treinando 2 turnos, um pela manhã e um agora à tarde. Uma temporada que indica fortes emoções. Wesley, estamos aqui mais uma vez. O que posso dizer é que a minha expectativa não baixa nem um pouquinho. Em relação ao Ipiranga, tem uma preocupação com essas mudanças que aconteceram, mas eu espero um 2022 com números, com campanhas expressivas, assim como também do Atlântico, como nós encerramos o ano de 2021, a temporada passada, com o título gaúcho. Imagino que para ti o pensamento deve ser semelhante. Como torcedores, também bastante expectativa. 2022 chegou, e junto com ele veio 2 quilos a mais na minha pessoa, né? As festividades foram positivas e eu espero que não só o peso, que venham taças, que venham conquistas e como o Eric comentou, com relação ao Ipiranga, tenho minhas ressalvas quanto a essa reestruturação do futebol que o Ipiranga está sofrendo. Eu acho que tem que ser realizado com muito cuidado, não tenho dúvida que tanto a comissão técnica quanto o mandatário, o Adilson, estão fazendo o melhor possível para que essa seja uma temporada, vamos dizer, estável, Eric, para que não haja nada fora do planejado e não tenhamos nenhum desastre até o final da temporada. Pro Atlântico, primeiro quero deixar um abraço mais uma vez pro pessoal de Carlos Barbosa, né? Comedores de queijo, o pessoal aprecia um queijo, um vinho. E futsal também, não foi dessa vez. E nós aqui em Erechim vamos aproveitar cada dia até o início do próximo gauchão essa taça que felizmente, pela competência dos nossos jogadores, ficou aqui, né? É isso aí, nós teremos mais algum tempo a isso para discorrer em relação ao Atlântico, que retorna das férias o grupo no dia 20 de janeiro, depois da apresentação oficial, que deve acontecer possivelmente ainda no final desse mês de janeiro, para a disputa do Gauchão e da Liga Nacional de Futsal. O próprio Elton falou aqui que não teremos nomes tão expressivos no que diz respeito a nomes que são conhecidos aí no futsal, no mercado, a saída do Thiago, a saída do Alain, do Gé, jogadores importantes e simbólicos, né, dentro do cenário nacional. Agora, o futsal tem muitos jogadores que têm qualidade, sim, mas que muitas vezes acabam não tendo tanta repercussão. O próprio Alain, quando chegou aqui, também não tinha nenhuma repercussão. E em 2018 passou de um papel de coadjuvante para protagonista, em 2019, não à toa que chegou à seleção brasileira. Então, eu confio muito, pelo menos, no departamento de futsal, nos departamentos do Atlântico, sempre acertam nas contratações e espero, assim como disse o próprio Elton naquele programa antes do Natal, naquele especial de Natal, de que não tenham dúvida, podem ficar tranquilos torcedores que nós vamos montar um time bastante qualificado para entrar para brigar por todas as competições nesse ano também. É o que a gente espera, né, Eric? Sabendo que o Atlântico, como tu disse, tem trazido nomes que talvez não tenham a mesma repercussão de alguns anteriores, mas que certamente vão dar de tudo de si para que o Atlântico conquiste taças e coloque medalha no peito. Inclusive, salientar a chegada do Chapeleta, Eric, que foi até estava comentando externamente, que o Atlântico está surpreendendo. Espero que use desse mesmo artefato, desse mesmo efeito surpresa dentro da quadra. É isso aí, alguns reforços que já foram anunciados, o Gui Reis, Renato, Chapeleta, goleiro Jackson, novos nomes devem surgir no Caldeirão do Galo tão em breve. Wesley, por falar em nomes, o Ipiranga do outro lado com o time já com todos esses anúncios feitos, foi um novembro do encerramento do Campeonato Brasileiro Série C bastante movimentado e logo depois em dezembro, para se chegar no dia 15 com uma equipe praticamente que toda ela já remontada, foram várias saídas do time titular do Ipiranga. Eu quero lembrar que nós tivemos a manutenção do Mikael, e me foge da memória outro nome, o restante dos jogadores e aqueles que eram fundamentais na estrutura do time do técnico Júnior Rocha foram embora. A mudança também da comissão técnica, do Júnior, a saída também do Alexandre Andrés, preparador físico, muitas mudanças, chegada do novo executivo, do novo treinador, e conversei com ele nessa segunda-feira, Wesley, as palavras dele:
Os trabalhos estão sendo integrados, já foram retomados, né, na segunda-feira e deve permanecer até o final da semana, com o sábado sendo marcado com o jogo-treino com a equipe de Azures do Pato Branco, do Paraná. Abre aspas, tudo é prioridade, inclusive a parte cognitiva dos atletas, a questão emocional de ambientalizar os atletas. Me agrada muito a forma como o grupo tem trabalhado. Essas foram as palavras do técnico Luizinho Vieira, que agora começa a dar as caras da sua equipe, que é uma equipe com bastante intensidade, que vai no campo de ataque para tentar roubar a bola lá em cima, e é uma equipe bastante objetiva. Essa, pelo menos, é a cara do time do Luizinho Vieira. Agora resta saber se nesse tempo tão curto, janeiro já está logo, já está aí, e logo mais no final do mês nós já temos datas oficiais, o início do gauchão, que é muito rápido. Será que o Ipiranga vai estar pronto? Esse é o grande questionamento da torcida. Com o meu retorno, eu vou fazer o uso também das analogias que eu sempre trago aqui. Eric, Luizinho Vieira, que gosta, pelo que tu analisou aí pra gente, da pressão alta, seria ele discípulo daquele que fez, né, um time aqui do estado do Rio Grande do Sul jogar com pressão alta até dado momento da temporada? Eu fico empolgado em saber que o Ipiranga está dando atenção para áreas mais abrangentes além do campo. Acho que o futebol ele passa muito por isso, de ambientalizar e dar confiança aos atletas. O Ipiranga, como eu disse, tem que trabalhar com calma, com resiliência, e esse fator da renovação, Eric, para mim ele é importante por uma palavra muito simples: renovação, reestruturação e principalmente a questão dar novo fôlego aos objetivos do Ipiranga. Eu acho também que, como torcedor, eu observei em algum momento talvez um desgaste mais emocional e talvez por não atingir os objetivos determinados na temporada por muito pouco, e a gente sabe que isso pesa sempre na balança no final da situação. Então essa renovação, essa respirada do Ipiranga, para mim, é positiva. Com certeza, se apostou numa continuidade, mas que acabou não sendo possível, que acabou não sendo viável. Então o Ipiranga teve que fazer essa reestruturação e, de certo modo, Wesley, eu vou concordar contigo, eu acho que até pode ser saudável para o Ipiranga trazer novos conceitos para dentro do futebol, para tentar fazer com que haja uma evolução para conquistar aquilo que o Ipiranga sempre buscou, que é se colocar cada vez mais esse nível no futebol gaúcho. Hoje, pelo menos, nós sabemos do status que vive o Ipiranga numa competição no ano passado, nas últimas 3 temporadas, que foram no mais alto nível, disputando com grandes equipes. O Ipiranga tem um status hoje que me coloca, pelo menos enxergando de fora, que o Ipiranga não vai brigar por rebaixamento, por mais que isso seja uma realidade. Financeiramente isso se mostra como uma realidade, mas eu não vejo o Ipiranga brigando por rebaixamento. Claro que precisa se construir algo sólido para nós estarmos, a partir da sequência das rodadas, pensando em fazer uma campanha na melhor das condições dentro do gauchão e no Campeonato Brasileiro. Sim, eu vejo o Ipiranga na 3ª divisão com um potencial para estar brigando mais uma vez pelo acesso, não apenas clichê do que foi as últimas campanhas. Acho que o Ipiranga sim tem potencial, mas muito vai ser dito, Wesley, nesse primeiro semestre, nesses primeiros meses, janeiro, fevereiro, porque se o trabalho não for consistente, aí fica difícil a sua continuidade. Desejo todo sucesso para o Luizinho Vieira e espero que ele, junto com o executivo, tenham tido sorte e tenham tido competência para montar um grupo qualificado para, quem sabe, repetir ou fazer até melhor do que foi o Ipiranga em 2021 para 2022. Com certeza, agora é hora de focar, novos ares, reestruturação feita, e tem que ter na mente a busca pelos objetivos, que aqui para nós continua sendo o acesso para a Série B. Wesley, quero lembrar que nós vamos ter um mês de janeiro com competições também. Campeonatos municipais das categorias de base já começaram a receber inscrições. Tem campeonatos previstos agora para janeiro. No site do Jornal Bom Dia você encontra lá para fazer a inscrição da sua equipe. Entre em contato, pais e familiares da Copinha
pré-mirim e também do segundo Grand Slam de voleibol, que deve acontecer no final do mês de janeiro, disputado no ginásio do Ser Atlântico. Então as inscrições já estão abertas e, claro, nós vamos estar acompanhando na cobertura desses campeonatos, assim como foi no ano passado, mas dessa vez com um calendário que volta à sua normalidade. Pelo menos esperamos que do que diz respeito à pandemia, a gente consiga realizar essas competições nas datas previstas, bem como também o Municipal de Campo, que no ano passado não aconteceu, mas que nesse ano a comunidade já pode começar a se organizar, porque emoção vai ter, assim como foi no Regional em 2021, que nós tivemos o time do Junho de Aratiba sendo campeão, aliás, de forma bastante surpreendente. O Junho de Aratiba acompanha algumas partidas desse time. Para completar a informação do Eric, o Grand Slam de vôlei está previsto para o dia 23 de janeiro e, como o Eric disse, é importante que tenhamos um incentivo ao esporte. Sabemos o quanto a população erechinense é envolvida com esse tipo de prática e com relação às competições de futsal e futebol. Quem sabe não revelamos um novo Rafael Sobis para as próximas gerações. Novos atletas, inclusive, estava dando uma olhada no regulamento dessa competição, Wesley, com a participação permitida até de atletas profissionais. O nível do voleibol, principalmente nesse torneio, vai ser o mais alto, pelo menos é isso que eu espero e imagino. Mas ao longo dessa semana e também das próximas, nós estaremos falando mais a esse respeito. Agora, Wesley, 2022 começou para a dupla Grenal. Internacional com um novo técnico, Alexander Medina, que deve chegar com a sua comissão técnica, ainda não teve a sua apresentação oficial, ainda não desembarcou em Porto Alegre, e o Internacional está trabalhando, ativo no mercado. Então, em breve, deve anunciar mais alguns reforços, principalmente para o ataque. Nicão vem aí. E aí, Wesley, o que dá para dizer? Eu acho que o Internacional está sendo assertivo no processo de contratações, muito pelo fato de não estar buscando atletas que estejam numa linha decadente, numa linha descendente de carreira, baseando-se, por exemplo, no Wesley Moraes, aliás, o meu xará, que falou já como jogador do Internacional para o pessoal do Globo Esporte, e disse que é uma oportunidade de retomar a carreira. O atacante de 25 anos vem aí para fazer uma função conhecida no modelo de jogo do senhor Alexander Medina, que é o pivô, aquele pivô que fecha e faz a parede, né, para que os pontas cheguem. Aliás, para quem não conhece o trabalho do Alexander Medina, eu estive analisando alguns jogos dele no Tajeres, onde ele faz aquela saída muito idêntica ao que buscava fazer triangulando o Eduardo Cudê, onde dois ou três jogadores sempre se baseiam próximos ao goleiro, e aí ele vai fazer essa tentativa de transição rápida para o ataque. Sem esquecer também, Eric, que ele tem um modelo de jogo que vai priorizar muito pela ferramenta desse atacante de força em posição, que é o jogo mais direto. Então é possível vermos nesse modelo a bola saindo do Daniel ou quem for o goleiro para a temporada, buscando um contato mais direto lá na frente, para que aí sim o Internacional possa fazer ligações do atacante para a intermediária, buscando sempre a superioridade dentro da área. Eu vou dizer que eu tenho quase certeza que é o Daniel, até porque o Paulo Brax disse que algumas posições o Inter não se preocupava. Ia para o mercado para buscar um lateral direito, um volante, 2 pontas e também um centroavante. Wesley, eu pelo menos me anima num primeiro momento, por mais que se contestasse a chegada do Alexander Medina, porque é um técnico que tem uma filosofia, exatamente aqui a forma de jogo que tu mencionou, e que tem um trabalho que é recente. Não vamos dizer que experiência, ele não tem tanta experiência assim. Agora, o Internacional aposta em algo diferente, que eu acho que daqui a pouco pode ser que seja bom para o Inter. E esses nomes me agradam mais ainda do que o nome do técnico. O Nicão, no Atlético Paranaense, é um jogador que já tem quase 30 anos, beleza. Mas foi um jogador importantíssimo para o Atlético Paranaense, principalmente nessa última Sul-Americana. Nós falamos até dessa subida de patamar do Atlético, que hoje em dia dá para se dizer que está junto com os grandes clubes do futebol brasileiro. E o Nicão tem um papel de protagonista nessa equipe. E também o Wesley Moraes. Eu vou te dizer que hoje pela manhã, quando eu estava vendo alguns vídeos dele, me chama muita atenção, mas essa lesão, né, é uma lesão que até vendo as fotos ali, é um negócio surreal que aconteceu com o cara, né, rompeu o ligamento do joelho que acabou comprometendo, porque é um jogador que o pessoal brinca que era parecido com o Lukaku. Ele é muito parecido fisicamente, assim, muito semelhante com o Lukaku, se tu vê fotos assim.
Olha, nunca vi jogar, mas, é o que tudo indica, o Inter deve anunciar oficialmente esse jogador, o Wesley Moraes, do Aston Villa, vem por empréstimo por 1 ano. Vai contribuir muito, e aí é o que eu falo, coloca os dois para jogar. O Yuri Alberto vai jogar pela ponta, não sei, daqui a pouco pode ser que o Cacique não seja mais o Miguel Ángel Ramírez, que é fiel ao esquema, daqui a pouco pode ser que seja a variação, joga no 4-2-3-1, se não estou enganado, mas daqui a pouco pode ser que joguem com os dois jogadores. Eu, pelo menos, me agrada. E também se falou do David, do Fortaleza. O Marinho foi descartado, o David do Fortaleza, também importante com o Vojvoda, mas esses dois em especial, o Nicão e o Wesley Moraes, me agradam bastante. Mas como nem todos são flores, Eric, o Internacional, torcedor colorado que está nos ouvindo agora, está renovando com o Moisés. Pois é, esse é o tipo de convicção, Eric, que me faz pensar que Internacional e Grêmio deveriam fechar as categorias de base, porque o Internacional tem um rapaz muito bom, Tauan Lara, geração 2004, que está há 9 anos no Internacional, estava dando uma olhadinha na ficha técnica dele essa semana. E o Internacional, inacreditavelmente, por convicção pessoal daqueles que se dizem poderosos no Inter, está renovando com Moisés após um recuo estratégico que fez o Bahia reduzir o preço do lateral. Eu acho, eu como analista vou dizer, o Internacional tem que escolher ou breca a base tentando apostar mais uma vez na condição desse jogador, ou vai ter que buscar novas alternativas, porque o Moisés não deixa de ser esforçado, eu sempre digo isso, analisando os jogos dele. O Moisés é jogador esforçado, mas tecnicamente fraco. Tem limitações, tem as suas limitações. Mas a tua discussão ela é maravilhosa, ainda mais por um momento em que nós estamos começando uma copinha agora. O Internacional, o último campeão da copinha em 2020, ganhou para cima do Grêmio. O Inter tem 5 títulos da competição, o Grêmio, que junto com o Palmeiras são 2 equipes tradicionais, mas que na Copinha nunca venceram. Em 2021 nós não tivemos a edição da Copinha, que é o maior torneio de base do futebol brasileiro. E o Internacional, Wesley, é uma discussão ótima, porque o Inter, quando foi campeão, tinha alguns jogadores, o próprio Praxedes, que foi o destaque do time também, do campeonato, e que, meteu ficha, mandou embora. O Vinícius Tobias eu não contesto tanto, porque era um jogador que se revelava muito promissor, mas rendeu ao Inter também valor financeiro, que dá até uma tranquilidade para esse ano, por exemplo, não ter que abrir mão do Yuri Alberto, porque vendeu o Vinícius Tobias. Então tem algumas coisas que acontecem ali, né, nessa venda de jovens que o Internacional tem feito, que me agradam, esse ponto. Mas tem algumas situações, e principalmente o Daniel, que tu elogia, que eu gostava do Marcelo, mas o Daniel, só se for de pensar, foi colocado no time principal tardiamente. Sim. Demoraram muito tempo para colocar o Daniel para jogar. O Daniel é um jogador que está com 26 anos, está se encaminhando já para uma fase média para o fim da carreira e agora começou a ganhar protagonismo no Internacional. Um fato interessante sobre a Copinha, Eric, é que agora começam os nomes, né? Nos nomes curiosos. Pelo menos a última Copinha que eu assisti tinha o Michael Jackson e John Lennon tinha também, até foi comentado na Tem Ipiranga aí também, o John Lennon. E agora, tava dando uma olhada na prospecção da Copinha para esse ano. Teremos nomes como Suquita, por exemplo, disputando a Copinha. É sempre muito bom ver a reverência do futebol brasileiro nos pés dessa gurizada, que é sim o futuro do Brasil. Tratando-se de talento, Eric. A gente não pode achar que só com estrutura e estudos se faz a bola. A bola se faz na terra, se faz na grama, e é assim que eu espero ver os futuros talentos do Brasil. Não, e é bem isso. E passa, eu acho que longe apenas daquele clichê que sempre se fala em relação à categoria de base. O Internacional venceu 3 competições nesse ano de 2021. Foi no Sub-20, foi campeão da Supercopa do Brasil, campeão gaúcho, e teve mais uma competição campeão que o Inter... brasileiro com gol do Matheus Cadorini aqui no Beira-Rio. Exatamente isso. E campeão brasileiro foram 3 competições que o Inter venceu. E quais são os nomes que foram revelados? O Matheus Cadorini, o substituto imediato do Yuri Alberto, ok, e se mostrou na base um jogador importantíssimo e tem, com certeza, um futuro muito bom, porque tem tudo aquilo que um centroavante precisa, tem altura, tem boa finalização, um cabeceio, um jogador completo. Não tanto quanto o Yuri Alberto, mas também, né, é jovem, é um jovem jogador. Mas... E o Grêmio, campeão do Brasileirão de Aspirantes,
e que jogadores têm colocado, né? Claro que também se deve muito a essa campanha. Eu sinto Grêmio, falta, Eric, dessa talvez insegurança da dupla em largar essa gurizadinha para jogar no time profissional e começar a desabrochar. Tem que começar a fazer isso, porque foi assim que se revelou o Everton Cebolinha, foi assim que se revelou o Nilmar no Internacional. Eu acho que para mim é o caso mais exposto de talento de base. Para mim o Grêmio tem um nome, Eric, que eu gosto muito dele. Ele faz a função de meia central e até meia direita, que recebeu proposta inclusive da Juventus naquela transição que trouxe o Douglas Costa para Porto Alegre. O nome é atende por Pedro Lucas. Para mim é um jogador de excepcional qualidade que já tinha que estar sendo titular nesse time do Grêmio há um bom tempo. Sem falar no Elias Manuel, né? Que esse aí, eu não sei se tem trato com alguém, se é alguém que está tentando brecar a subida dele pro Grêmio, mas devia estar sendo titular há bastante tempo já também. Então eu acho que tanto o Inter quanto o Grêmio tem que se desprender um pouco dessa insegurança em colocar essa gurizada, porque historicamente sempre foi assim. Quem sustentou pelo menos os clubes no Sul, Eric, sempre foi a base. Sempre foi a base, e pro Grêmio principalmente. Agora conseguiu a venda do Wanderson. O Wanderson é jogador para a seleção brasileira, um dos principais nomes. Apesar de ter tido esse revezamento com o Rafinha, mas qualquer um que olha 5 minutos do jogo do Wanderson já sabe que ele pode sim. O Wanderson vai comer escargot agora lá em Mônaco, né? Aliás, bela cidade de Mônaco, que é conhecida por, enfim, não só pelo futebol, mas desejamos todo sucesso ao Wanderson. Com certeza. Wesley, nós temos muito falado do Grêmio, mas a última pergunta para mim é, iniciando 2022 do lado do Internacional, qual que é a tua estima da chegada do Alexander Medina? Qual é o tamanho da pressão? Porque eu vejo o Cacique Medina chegando a uma pressão muito maior, até mesmo no Miguel Ramírez, embora tivesse o Abel e aquele trabalho nos últimos jogos, que foi, de certa forma, surpreendente, mas eu vejo o Cacique Medina com uma grande pressão para conquistar o título gaúcho para cima do Grêmio. É bom levar em consideração que já fazem 3 anos que o Inter não vence. E também sobre a conquista da Sul-Americana, que hoje é o grande sonho colorado e que se tornou a realidade. O Inter não conseguiu a vaga para a Libertadores por conta das últimas rodadas, que o Diego Aguirre teve um aproveitamento abaixo da linha do medíocre e que colocaram o Inter para ter que disputar a Sul-Americana. Beleza, mas vamos lá. Agora se tornou um dos objetivos da temporada. Para quem acompanhou hoje, ao meio-dia, uma entrevista do Alessandro Barcelos, presidente do Inter, para o grupo RBS, ele disse que o Internacional vai priorizar a Sul-Americana. Como disse o Eric, eu acho que é o que sobrou. E tem que lutar para isso. Como eu cobrei do Grêmio, aliás, na última temporada, que tentasse chegar ao caneco da Sul-Americana. O Internacional pro Gauchão tem, na minha concepção, as condições para tentar fazer frente ao Grêmio, que é soberano no estado nos últimos anos. E eu enxergo, Eric, uma pressão um tanto menor no Alexander Medina, talvez por ele ter trabalhado numa camisa mais pesada no Uruguai, que foi o Nacional. Já diferente do estagiário do Equador, da pressão, ou como é que é, do jogo posicional, que era o Ramírez. E não que não há de ter pressão, isso com certeza vai ter, mas eu acho que um pouquinho menos, talvez por um histórico não tanto, mas um pouco mais afirmado do que é o Ramírez. É isso aí, Wesley. E o Grêmio caminhando rumo à Série B. O Grêmio que nesse ano vai ter que superar uma dificuldade muito grande, que vai se readequar financeiramente de uma folha que beirava ali os 15 milhões para uma folha de 7,5 milhões. O Grêmio já tem trabalhado nesse sentido, liberou alguns jogadores, tem conversado com atletas que recebem um valor muito grande, como Kahneman, Jeromel, mas o principal deles, o Grêmio está travado. Pois é, no último domingo, Wesley, em entrevista também à imprensa da capital, Romildo Bolzan Júnior expôs que Douglas Costa deve permanecer no Grêmio para 2022. Além da recontratação, não foi inovação, foi recontratação do Diego Souza para jogar no Grêmio em 2022. Continuidade. Essa é a palavra que o Grêmio decidiu por fazer, por atuar, por implementar, não apenas no departamento de futebol, nos dirigentes, mas também no grupo de jogadores. Chegou a hora. Agora eu vou dizer umas verdades aqui que estão entaladas na minha pessoa, porque eu estou enxergando cada dia mais essa incompetência evidente no Grêmio, Eric. Continuidade num técnico que terminou de rebaixar o Grêmio,
que não tem ideia nenhuma de futebol pro tamanho do Grêmio. Mancini, para mim, ainda é treinador de bolita, é isso aqui, perto da história do Grêmio. E o circo, né? O circo que eu comentava fora do ar, que eu não vou nem explicitar muito. O circo dos leões do Grêmio. O senhor Romildo Bolzano e o Denis Abraão. Que, né, tá tudo certo, continuidade. Eric, se o Grêmio continuar nesse caminho, eu infelizmente tenho que dizer isso, respeitando a grandeza e a história do Grêmio, campeão do mundo, tricampeão da Libertadores, segundo maior campeão da Copa do Brasil, o Grêmio, se quiser continuidade, Eric, vai vir jogar aqui no Colosso da Lagoa nos próximos anos, se continuar nesse mesmo caminho. Porque não há condições de ter continuidade nessa draga que o Grêmio se enfiou. Tá na hora de sair, tá na hora de buscar um técnico mais arrojado, tá na hora de talvez manter algumas das contratações que o Grêmio fez. Mas para mim o que evidencia o circo são dois fatores. Diego Souza estava lá, assinou rescisão, não renovou, ok? É o tanque, como dizem os gremistas. 15 dias depois, Eric, 2 semanas, ele foi recontratado pelo Grêmio, ok? Escassez de mercado, entendo, mas fazer isso também não precisa. Esse papelão foi muito parecido com o que o Guerreiro fez no Inter. Até esse fiasco aí o Grêmio não precisava. E o Alisson também, para quem não sabe, vou trazer a informação, tem contrato vigente com o Grêmio até 2023. Até o final do contrato, onde ele vai jogar no São Paulo, que para mim também é timeco. É timeco. Esse elenco aí, a instituição São Paulo é gigantesca, mas esse elenco do São Paulo é fraco. Alisson vai receber do Grêmio até o final do seu contrato, não vestindo mais a camisa do Grêmio. 3,6 milhões de reais. Onde é que nós vamos parar? O circo tá bem grande. E eu espero que ele não pegue fogo até o fim do ano. Pois é, mas há pontos aí, principalmente em relação a essa saída do Alisson, porque o Grêmio vai pagar uma parcela do salário dele, ok, mas pelo menos vai estar jogando com a camisa do São Paulo, não tinha mais ambiente para continuar. Sim. Mas o Diego Souza também, há uma parcela da torcida que realmente entende que o Diego Souza foi importante durante a campanha, fez muitos gols, embora estivesse com sobrepeso, alheio à questão física, né, à primazia física, e por mais que ele tenha um salário reduzido, o Diego Souza estava junto com esse grupo que rebaixou o clube. Ele assinou embaixo o rebaixamento. Então, ter falta de ousadia, de criatividade, de ir em busca de alguém no mercado para substituí-lo, me faz parecer que o Grêmio realmente não teve a dimensão disso, ou simplesmente se acomodou com essa situação. E do Douglas Costa, também acredito que o Grêmio deveria ter estressado essa relação e rescindido o contrato. Apesar disso também ser, em termos jurídicos, para o Grêmio teria que pagar uma Babilônia, se é que já não foi pago, né? O Douglas Costa é um capítulo à parte dessa história. Muitas reviravoltas podem acontecer até a sexta-feira. Wesley, muito obrigado pela tua participação e seguimos juntos em 2022. É um prazer estar aqui. Vamos seguir juntos, analisando os rumos do esporte gaúcho. Nos vemos ainda nesta semana e eu deixo um abraço aqui para toda a nossa audiência. Muito bem, Wesley. Um abraço para todo mundo que esteve na nossa companhia. Um ótimo início de 2022 para todo mundo e boas novas. Até a próxima. Tchau. Tchau.